que Nossa Senhora também possa cobri-lo, protegê-lo, guardá-lo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio, a piedade de mim. amém. Pegue comigo a tua palavra no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 e 14. João, capítulo 10, versículos de 11 a 14. Eu quero acolher você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, meu irmão de caminhada, de comunidade, e quero também acolher você que está nos acompanhando nessa noite pela live. Deus seja louvado pela tua vida, seja bem-vindo. É uma alegria nessa noite poder partilhar um pouco daquilo que Deus vem falando no nosso coração nesses últimos dias que o nosso G tem se reunido, e que nós, nessa noite, nós vamos vivenciar aqui. Eu creio nisso, eu tenho fé nisso. Se você crê nisso também, meu irmão, fique de pé para nós lermos o Evangelho. E diz a palavra no versículo 7: Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, para matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê o lobo, foge. Assim que o lobo vem vindo, foge. Abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba, dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Palavra da salvação. Beija a tua palavra e aplaude a palavra de Deus, esse Deus maravilhoso que nos reuniu aqui nessa noite. Se nós fizermos uma pesquisa na palavra, nós vamos encontrar que na palavra de Deus tem muitos pastores. Mas eu queria nessa noite falar a respeito em especial de 4 pastores. 4 pastores. 4 pastores que foram fundamentais no plano de salvação de Deus. Primeiro pastor eu gostaria de falar, de Abraão, que é o nosso pai da fé. Esse foi o primeiro, digamos assim, que inaugurou a fé do povo judeu, que teve uma fé inabalável. Abraão, já com 75 anos de idade, então Deus chega para ele, ele era pastor de ovelhas. Deus chega para ele e fala assim: Abraão, pega tuas coisas, deixa a casa do teu pai e pica a mula, como fala o nosso pai fundador, pica a mula. E tipo assim, anda assim 1000 quilômetros para chegar na terra prometida, terra que eu estou prometendo para você. E a partir de então você vai ser o pai de uma multidão. Você não vai mais ser... Essas aqui são as minhas palavras, a minha interpretação agora. Você não vai ser mais pastor de ovelhas, mas você vai ser pastor de almas, pastor de pessoas. E Abraão foi, teve os filhos, teve as 12 tribos de Israel, teve uma multidão grandiosa. E realmente esse pastor de ovelha virou pastor de almas. Depois nós falamos de Moisés. Moisés, que foi criado lá no Egito, então ele saiu do Egito, ele teve um probleminha lá que ele matou um homem, ele saiu e foi trabalhar para o sogro dele. Muito distante do Egito, foi trabalhar para o sogro dele como pastor de ovelhas. E diz a palavra que aquele dia, então Moisés foi além do lugar onde ele era acostumado a ir e foi até o Monte Horebe, que é o monte do Senhor. E lá ele percebeu que uma moitinha, uma sarça queimava, mas não se consumia. Então lá o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim: Moisés, chega para cá que eu quero conversar contigo.
eu quero que você volte lá no Egito. Tipo, você vai voltar 500 quilômetros, vai voltar lá no Egito, e lá você não vai mais ser pastor de ovelhas, você vai ser pastor de uma multidão, vai ser pastor do meu povo, vai ser pastor do povo hebreu, do povo judeu. E Moisés foi. Depois nós encontramos na Bíblia Davi, outro homem muito importante. Davi, ele era muito pequenininho, já com 15 anos, já foi o profeta lá na casa do pai dele, que era Jessé, e sagrou ele como rei de Israel, porque Deus tinha escolhido Saul, e Saul infelizmente desagradou a Deus, e então Davi seria o sucessor, né, de Saul. E de fato aquele era um pastor de ovelhas assim extraordinário. Os irmãos dele falavam assim: aquele cara lá não presta, ele vive tocando harpa todo o dia inteiro. Mas ele nunca perdeu uma ovelha do rebanho do seu pai, porque ele enfrentava, quando vinha o lobo, ele enfrentava com a funda, ele enfrentava com o bastão, e jamais perdeu uma ovelha. E é isso que o Senhor vem nos chamar nessa noite, para nós não perdermos as nossas ovelhas. Eu digo assim que sempre que eu ouvia falar dessa passagem aqui, eu sou o bom pastor, e veja, Jesus, ele confirmou essa palavra com outra palavra de Lucas, que Lucas 5, Lucas 15, se não me engano, que diz assim: aquele que tem 100 ovelhas, deixa as 99 e vai atrás de uma. Quer dizer, Deus estava falando e estava confirmando essa palavra conosco. Ele falou há poucos dias atrás dessa palavra. Eu lembro que ainda a Eliane falou: eu sou a ovelha perdida. Eu falei: não, todos nós somos a ovelha perdida. Todos nós somos a ovelha perdida. É importante entender que algumas interpretações dizem que as 99 ovelhas são as pessoas que estão dentro da igreja, mas os antigos padres, os padres, né, no começo da igreja já diziam que não, que as 99 são os anjos de Deus que estão lá no céu, que nunca pecaram, que estão lá porque são santos, e a uma ovelha somos nós. Porque tem uma multidão, são miríades e miríades de anjos, então são muito mais do que nós que estamos aqui. E alguns dias atrás eu vi uma frase de um santo que dizia assim: você imagina como já seria uma coisa espantosa dizer que um ser humano, ele ama um verme de tal forma que ele se despe da dignidade de homem, e ele se torna um verme por amor a um verme. Parece uma coisa absurda. Pois bem, o que Deus fez conosco, o que Jesus fez conosco como bom pastor, ele viu essa ovelha desgarrada, ele viu que estava perdida, e ele se despiu da realeza dele para vir aqui para guiar essa ovelha. Nós falávamos com o Alex hoje de manhã, né? Tivemos a grata satisfação do Alex vir lá em casa hoje de manhã, e a gente falava dessa cultura da morte que está no mundo hoje. Como está essa cultura da morte, como está faltando pastores no meio de nós. Eu não digo não só padres, não só bispos, não, como está faltando pastores, porque a todos nós somos chamados a ser pastores. No mesmo instante que nós somos ovelhas, nós também somos pastores. E eu sempre ouvia essa passagem, né, da ovelha perdida, e eu achava assim, coisa mais lindinha. Eu falava: nossa, como Jesus me ama, eu sou uma ovelha branquinha, né? Mas não. Eu ouvi aquela música. A Nice deve lembrar que a gente voltava da igreja a pé nos domingos, né? Naquela época não tinha carro ainda, e se cantava muito naquela época aquela música: pelos prados e campinas verdejantes, e águas refrescantes e repousantes e outros antes. Eu falava: caramba, é muito bom ser ovelha. E a gente vinha pela praça cantando com o Giovano, cantando com o Jean essa música, né? Como é bom ser ovelha. Mas aí, algum tempo atrás, ouvindo a pregação do nosso formador, fundador da nossa comunidade, e ele falou que ser ovelha é ser chamado de burro, né? Jesus está chamando nós, tu é uma anta, né? Você não consegue. E aí eu fiz uma rápida pesquisa essa semana sobre o que quais são as características da ovelha. Veja, a ovelha é insegura. A ovelha não tem segurança. Ela não sabe se vai para cá, não sabe se vai para lá. Mas se ela falar que vai para lá, ainda ela fica que nem passos de bêbado. Ela não tem firmeza. Ela não tem direção. Essa é a ovelha. Entende? Ela é míope. Tá? Ela enxerga muito pouco. Ela tem uma qualidade que ela tem uma audição muito boa. Mas aí tem um outro problema, que se o pastor não cuidar das abelhas, dos mosquitos que estão voando perto das orelhas, elas ficam loucas. Quer dizer, até a qualidade que ela tem pode se tornar um problema para ela. Outra coisa, a ovelha, além de tudo, é idiota, além de burro. Por quê? Porque elas têm uma brincadeira muito boba de bater a cabeça uma com a outra. Elas ficam batendo a cabeça, olha só.
e a cabeça dela é muito frágil. Então é muito comum o pastor chegar lá e as ovelhas estão lá de perninha para cima. Morreu. Para falar bem a verdade, a ovelha só tem a vocação para ser churrasco, porque não tem outra vocação. Os outros animais têm instrumentos de defesa, o boi tem o chifre, enfim, todos. Agora, a ovelha não tem nada. A ovelha, no máximo, quando chega alguém lá, ela pode falar assim: ai, você vai me comer. É isso que é ovelha. E além de tudo, a ovelha é teimosa demais. Eu estava ouvindo uma vez uma pregação do Moisés Rocha, que ele chegou para conhecer o que era a criação de ovelhas, para falar com um pastor, e ele viu que tinha uma ovelha que não saía de redor dele, não saía de perto dele, e ele falou assim: nossa, essa ovelha deve ser muito especial, deve amar muito, você, né? Porque está aí nos teus pés. Falou: não, essa ovelha é a ovelha que mais me dá trabalho. Essa ovelha é a ovelha teimosa. Quando eu vi que não tinha condições mais, né, eu não dava mais conta da vida dela, que eu via que ela ia se perder, eu quebrei a perna dela. Coloquei nos meus ombros, e aí nós ficamos 15 dias caminhando para lá e para cá, cuidando das outras ovelhas, e aquela ovelha no meu ombro, ela aprendeu de novo a ouvir a minha voz, reconhecer o timbre da minha voz, reconhecer de novo o cheiro do meu suor, e a partir de então ela não saiu mais de perto de mim. Quantas vezes, meu irmão estava falando agora há pouco de mar, quantas vezes que Deus tem que quebrar a nossa perna? Às vezes nós temos sonhos lindos, maravilhosos, nós nos preparamos financeiramente, a gente, agora eu estou bombando, ou eu tenho um projeto virtuoso dentro da igreja, dentro da comunidade, eu tenho um projeto, mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo ontem, hoje ou amanhã, porque Deus vive numa realidade temporal diferente da nossa. Deus vive no tempo Kairos, Deus não vive no tempo cronológico. E meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você: se Deus souber que lá na frente você vai se perder, Idemar, cuida da tua perna, porque Deus vai quebrar a tua perna. Porque para Deus Ele quer a salvação da nossa alma. Porque o pastor, ele está desesperado para salvar a sua ovelha. Nós podemos dividir a vida de Cristo, né? Ele que não foi pastor de ovelhas, ele foi carpinteiro. Ele não foi pastor de ovelhas. Ele fala das ovelhas, mas ele não foi pastor de ovelhas como os 3 primeiros que eu citei aqui. O primeiro ano de Jesus, nós podemos dizer que foi um ano querigmático. Ele fez muitas curas, muitos milagres, né? Ele congregou a igreja ao redor dele. O segundo ano de Jesus foi um processo mais catequético, mais formativo que ele fez. O terceiro ano, ele, como diz o motorista caminhão, ele botou na rosca grossa, né? Ele chegou para Pedro: Pedro, você também vai me abandonar? A quem iria eu, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Então no terceiro ano ele estava apaixonado pela igreja, de tal forma que ele falou: eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui ele está falando da diferença do pastor e da diferença do mercenário. Eu fui lá ver o que significa mercenário no dicionário. Mercenário é aquele que luta para um país, luta por uma causa por dinheiro. E se nós analisarmos friamente, você lutar por uma ovelha que daqui a pouco vai churrasco, você vai virar churrasco, você defender essa ovelha, colocar a tua vida em perigo, meu amigo, é loucura. Nós temos que entender que os pastores de hoje, cada um de nós é pastor. Você, Roberta, lá na tua família, você é pastora. O Rodrigo, acima de tudo, é o pastor da família, é o chefe da família. Mas você na tua casa, você é pastor. No ministério de música, você é pastora. Lá nas tuas vizinhas, você é pastor. No teu trabalho, você é pastora. Entendeu? Cada um de nós é pastor. Infelizmente o mundo hoje desaprendeu o que é um pastor, quais são as ferramentas do pastor. O Davi, o rei Davi, quando ele era pastor, ele não perdia nem uma ovelha, porque ele tinha a funda, ele tinha aquela prática de jogar aquela pedra, ele tinha o báculo, ele tinha o bastão. Quando nós vemos o bispo que tem aquele báculo com aquele arco em cima, aquilo lá representa o báculo do pastor para retirar a ovelha, aquela ovelha burra que vai na valeta e cai lá e fica de perna para cima lá e morre lá. Se não for o pastor lá retirar, ela morre. Nem gritar a desgraça da ovelha não grita, entende? Aquilo é o báculo para tirar. Mas o pastor também tem o bastão. O
bastão é para quando vir o lobo, ele bater na cara do lobo. E é isso que Jesus está nos convidando nessa noite, nos pedindo. Em primeiro lugar, a quem nós estamos ouvindo? É o pastor ou é o mercenário? Ou é o lobo? Quando nós estamos nos preparando de manhã já para sair de casa, a quem nós ouvimos? Nós falávamos com o Alex hoje de manhã dessa cultura que nós vivemos hoje em dia, de que um pai de família, de que um cristão verdadeiramente autêntico, hoje ele não pode ir para a praia porque ele chega lá e aquele bando de mulher mal vestida. A quem é que nós temos ouvindo? Mulheres, a quem é que nós estamos ouvindo na hora de nos vestir, mulher? A quem você ouve? Ao pastor que diz que é para ter modéstia, que é para se santificar, e que é para santificar os filhos, e que é para santificar as pessoas com quem você convive? Ou ao lobo? Ao lobo que diz que você tem que ser atraente, que você tem que ser sensual, que você tem que impactar? Nós, homens, quando nós já saímos para o trabalho de manhã, ou quando nós voltamos do trabalho, onde é que nós passamos? Nós passamos no bar, ou nós passamos em casa, ou nós passamos na igreja para agradecer a Deus, ou nós passamos no boteco depois para tomar uma cerveja? Entende? Eu não digo que seja errado, mas eu digo assim, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Quem é que nós estamos ouvindo? No nosso celular, que tipo de mensagem tem chegado? Tem mensagem que tem chegado do pastor ou tem chegado as mensagens do lobo? O Salmo 136 diz assim, ó: bendito aquele que joga os filhos recém-nascidos da Babilônia contra uma rocha. Essa deve ser o nosso bastão, essa deve ser a nossa defesa, que nós defendemos a nossa família, que nós defendemos a nós mesmos. Quando chega uma mensagem no celular, nós já temos que imediatamente deletar. É isso que Deus tem nos pedido. Na nossa família, quem temos sido nós na nossa família? Quem tem sido? Quem nós somos? Nós enfrentamos o lobo? Ou nós achamos, não, deixa pra lá. Minha filha levou o namorado lá em casa para dormir, está dormindo lá em casa, mas em vez de ir para a rua, então fica lá em casa. Nós estamos ouvindo a voz do pastor, nós estamos ouvindo a voz do lobo. Quando o pai não tem coragem, quando eu não tenho coragem de levantar do sofá e dizer, filho, esse tipo de desenho não serve para nós. Esse tipo de coisa não serve aqui em casa. Esse tipo de roupa não serve aqui em casa. Não deis entrada ao inimigo. É isso que Deus tem nos cobrado. É isso que Deus nos cobra nesse dia de hoje. Ele vem nos gritar, nos dizer que Ele é o bom pastor, e Ele quer que nós também sejamos o bom pastor na nossa casa. É isso que Jesus vem desesperadamente nessa noite falar para todos nós. E Ele vem dizer que lá vem o pastor, né? Lá vem o pastor na nossa vida. E se nós estivermos realmente com o coração aberto para ouvir a voz do pastor, se nós tivermos a humildade para ouvir aquilo que ele quer falar, se nós tivermos a prontidão para realmente querer mudar, querer fazer a voz dele, ele vem e fala conosco. Deus ainda nos deu um salmo maravilhoso nessa semana, Salmo 129. Põe a minha esperança no Senhor e minha alma tem confiança em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais ansiosa do que as vigias de manhã. Essa é a esperança. A Fabi dizia, hoje é o domingo Gaudete, é o domingo da esperança. O sacerdote falava hoje de manhã como ter esperança num mundo que nos dá tão poucas esperanças. E o Senhor nos responde nessa noite. Nós temos que ter esperança, porque Ele é o bom pastor, e é por isso que Ele vem nos buscar, e é nisso que nós temos que fixar a nossa esperança. Ouça essa música, viva essa música. Fecha teus olhos agora, você que está em casa também. Fecha teus olhos agora e se decida a ouvir e a caminhar com o bom pastor. Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu, à procura do olhar que
vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu. À procura do olhar que se desviou do céu. A encontrou em campos que não são seus, e viu que em suas feridas a dor está. Em seus olhos há somente a solidão, e agora só Deus